Uma empregada trabalha em uma mansão onde é tratada com frieza pelos patrões. Um dia, durante um incêndio na casa, ela arrisca a própria vida para salvar o filho mais novo da família. Depois do ocorrido, os patrões enxergam a verdadeira grandeza dela e uma reviravolta acontece. Ela deixa de ser invisível e passa a ser reconhecida como alguém da família. A primeira vez que Helena Oliveira pisou na mansão dos Mendonça, sentiu o peso do olhar avaliador da senhora da casa. Aos 28 anos, Helena carregava nas mãos calejadas a história de quem sempre trabalhou duro para sobreviver. O cabelo castanho escuro preso em um coque simples e o uniforme cinza que agora vestia não refletiam a riqueza de seu coração ou a força de sua determinação. Espero que você entenda que esta não é uma casa comum, disse Sofia Mendonça, uma mulher de 40 e poucos anos, cujo rosto bem cuidado raramente exibia sorrisos. O salto alto ecoava no piso de mármore enquanto ela conduzia Helena pelos corredores suntuosos da mansão. Temos padrões e regras que devem ser seguidos à risca. Helena apenas assentiu, segurando firme a pequena bolsa com seus pertences. Precisava daquele emprego mais do que queria admitir. Depois de perder a mãe para o câncer há 6 meses, as contas do hospital haviam consumido todas as suas economias. Seu quarto fica nos fundos, junto à área de serviço, continuou Sofia, sem olhar para trás. Café às 5h30, almoço às 14h, depois que todos já tiverem comido, e jantar às 20h. Folga aos domingos, mas precisamos que esteja de volta antes das 22h. A mansão dos Mendonça ficava no alto de um condomínio luxuoso, com vista para a cidade. De dentro, pelos enormes janelões, Helena podia ver o céu azul que parecia infinito e as nuvens que deslizavam suavemente, contrastando com a frieza daquelas paredes. Aqui estão seus aposentos. Sofia abriu uma porta simples que dava para um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário e uma mesinha de cabeceira. A janela dava para o jardim dos fundos. O banheiro fica no corredor, você divide com o jardineiro e o motorista. Helena depositou sua bolsa sobre a cama. Obrigada, senhora Mendonça. Prometo que farei um bom trabalho. Espero que sim, respondeu Sofia, olhando no relógio de pulso. Você começará pela cozinha. O almoço precisa estar pronto em 2 horas. Depois, quero que limpe os quartos do segundo andar, exceto o escritório do meu marido. Aquele é um local restrito. Quando Sofia saiu, Helena deixou escapar um suspiro longo e profundo. O cheiro de produtos de limpeza misturado ao aroma de flores caras que vinha dos arranjos da sala criava uma atmosfera estranha de luxo e austeridade. Ela organizou rapidamente suas poucas roupas no armário, colocou uma foto da mãe na mesinha de cabeceira e seguiu para a cozinha. A cozinha da mansão era maior que o apartamento inteiro onde Helena havia crescido no subúrbio. Bancadas de mármore, eletrodomésticos de última geração e uma ilha central imponente compunham o ambiente. Helena respirou fundo e começou a explorar os armários, familiarizando-se com tudo. Foi quando ouviu uma voz infantil atrás de si. Você é a nova empregada. Helena se virou e viu um menino de aproximadamente 6 anos, de cabelos castanhos claros e olhos curiosos. Ele usava um uniforme escolar perfeitamente passado e segurava um dinossauro de brinquedo. Olá, Helena sorriu, abaixando-se para ficar na altura dele. Sou Helena. E você, como se chama? Lucas, respondeu o garoto, estudando-a com intensidade. Você sabe fazer bolo de chocolate? Helena sentiu o coração aquecer. Sei sim. Era a especialidade da minha mãe, e ela me ensinou muito bem. O rosto do menino se iluminou. A Rosa fazia bolos bons, mas ela foi embora. Ninguém mais faz bolos aqui. Bom, então acho que teremos que dar um jeito nisso, não é? Helena piscou, conspiratória. Lucas! A voz de Sofia cortou o momento. O que está fazendo na cozinha? Seu motorista está esperando para levá-lo à aula de natação. O sorriso do menino desapareceu instantaneamente. Estou indo, mamãe. Helena observou o pequeno se afastar, os ombros ligeiramente caídos. Sofia lançou um olhar frio para Helena. Por favor, concentre-se nas suas tarefas. Lucas não deve ser distraído.
Ele tem uma agenda cheia de atividades para seu desenvolvimento. Desculpe, senhora. Não vai acontecer novamente. A porta da cozinha se fechou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e a tarefa de preparar um almoço para uma família que mal conhecia. Os dias se passaram, transformando-se em semanas. Helena adaptou-se à rotina da casa e aos hábitos de seus moradores. Sofia estava quase sempre fora, ocupada com eventos sociais e reuniões de caridade onde raramente ajudava alguém de verdade. Eduardo Mendonça, o marido, era um homem alto e de poucas palavras, sempre imerso em trabalho. Era proprietário de uma grande empresa de construção civil e raramente chegava em casa antes das 9 da noite. Lucas, por outro lado, vivia uma vida programada entre escola, aulas particulares e atividades extracurriculares. Nos raros momentos em que estava em casa, Helena o encontrava frequentemente sozinho em seu quarto, brincando quietamente com seus brinquedos caros, mas com um olhar que carregava uma solidão que não combinava com sua pouca idade. Havia também Mateus, o filho mais velho, de 19 anos, que cursava a faculdade de administração e quase nunca estava em casa. Quando aparecia, geralmente ignorava Helena como se ela fosse invisível, assim como faziam seus pais. Uma tarde, enquanto passava roupa na área de serviço, Helena ouviu soluços vindos do jardim. Colocou o ferro de lado e seguiu o som até encontrar Lucas, encolhido atrás de uma árvore, as lágrimas escorrendo pelo rosto vermelho. Lucas! O que aconteceu, querido? Helena se aproximou cautelosamente. O menino a olhou, os olhos marejados. Eu queria mostrar meu desenho para o papai, mas ele disse que estava ocupado. Sempre está ocupado. Helena sentiu um aperto no peito. Sentou-se na grama ao lado dele, sem se importar com o uniforme. Posso ver seu desenho. Lucas hesitou por um momento antes de entregar um papel dobrado. Helena o abriu cuidadosamente. Era um desenho de uma família. Pai, mãe, 2 meninos e uma figura adicional com um triângulo que parecia um vestido. Esta é nossa família, explicou Lucas, apontando para cada figura. Este sou eu, este é o Mateus, esse é o papai, essa é a mamãe e... Ele parou, subitamente envergonhado. E quem é esta? Helena perguntou suavemente, apontando para a 5ª figura. É você, ele respondeu, quase num sussurro. Porque você sempre está aqui e faz bolo de chocolate para mim escondido. Helena sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Em apenas algumas semanas, havia criado um vínculo com aquele menino carente de atenção. Enquanto seus pais viviam em um mundo de aparências e compromissos, Lucas encontrava em Helena a presença que lhe faltava no dia a dia. É um desenho lindo, Lucas. Sabe o que vamos fazer? Vamos emoldurá-lo e colocar no seu quarto. Assim, mesmo quando seus pais estiverem ocupados, você vai lembrar que tem pessoas que se importam com você. O menino sorriu, enxugando as lágrimas com a manga da camisa. Você promete que não vai embora como a Rosa. Helena engoliu em seco. Não podia fazer uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Sua situação financeira era delicada, e por mais que estivesse se afeiçoando a Lucas, aquele era apenas um emprego. Um emprego do qual precisava desesperadamente. Vou ficar enquanto puder, Lucas. Isso eu prometo. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Helena escutou vozes alteradas vindas do quarto principal. Eduardo e Sofia discutiam, e mesmo tentando não ouvir, os fragmentos da conversa chegavam até ela. Você acha que um cheque mensal substitui presença? O Lucas precisou mostrar o desenho dele para a empregada. A voz de Sofia soava acusadora. E onde você estava? Em mais um chá beneficente onde gasta mais do que doa. Eduardo rebateu. Não venha me culpar quando você mal sabe o que seu filho comeu no almoço. O silêncio que seguiu foi mais pesado que as palavras. Helena voltou silenciosamente para seu quarto, percebendo que, por trás das aparências, aquela família estava fragmentada por dentro. A mansão imponente, os carros de luxo e as roupas de grife escondiam um vazio que nenhum bem material poderia preencher. Em seu pequeno quarto, Helena olhou para a foto de sua mãe. Nunca tivemos muito,
Mas tínhamos tudo, não é, mãe? Murmurou, tocando o porta-retratos com carinho. As semanas continuaram a passar, e Helena criou uma rotina especial com Lucas. Nos intervalos entre uma tarefa e outra, ensinava-o a fazer aviões de papel que voavam pelo jardim, contava histórias de sua infância simples no interior, ou simplesmente o escutava falar sobre seu dia na escola. Foi numa dessas tardes que Helena conheceu Daniel Mendonça, o irmão de Eduardo, que havia retornado recentemente de uma temporada de trabalho no exterior. Diferente do irmão, Daniel carregava um sorriso fácil e uma simplicidade que contrastava com o ambiente da mansão. Helena estava ajudando Lucas com uma pipa no jardim quando um homem de cerca de 38 anos, vestindo jeans e camisa casual, aproximou-se deles. Parece que estão se divertindo, comentou ele, fazendo Helena virar-se rapidamente. Tio Daniel. Lucas largou a pipa e correu para abraçá-lo. O homem o ergueu nos braços com um abraço apertado. Como está o meu sobrinho favorito? Vejo que encontrou uma companhia para suas aventuras. Daniel olhou para Helena, que se sentiu subitamente consciente do seu uniforme simples e do cabelo parcialmente desgrenhado pela brincadeira. Esta é a Helena, apresentou Lucas entusiasmado. Ela sabe fazer pipa, bolo de chocolate e conta as melhores histórias do mundo. Daniel estendeu a mão, sorrindo. Parece que você conquistou a admiração do crítico mais exigente da família. Prazer, Daniel Mendonça. Helena Oliveira, ela respondeu, apertando a mão dele brevemente. Havia algo no olhar de Daniel que transmitia respeito, algo que Helena raramente encontrava nos olhos dos patrões. Desculpe o estado, estávamos apenas vivendo, completou ele, com um sorriso que chegava aos olhos. Não precisa se desculpar por isso. A chegada de Sofia interrompeu o momento. Seus passos apressados pelo jardim anunciavam sua presença antes mesmo que pudessem vê-la. Daniel não sabia que chegaria hoje. Ela se aproximou, ajeitando o cabelo impecavelmente arrumado. Seu olhar alternava entre o cunhado e Helena, uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Helena, Lucas deveria estar estudando para a prova de inglês neste momento. A culpa é minha, Sofia, interveio Daniel. Quando cheguei, não resisti em participar da diversão. Sofia forçou um sorriso. Lucas, vá para dentro. Sua aula online começa em 10 minutos. Helena, por favor, prepare o lanche dele e depois continue com suas obrigações. O tom não deixava espaço para discussão. Lucas olhou para a pipa inacabada com tristeza, mas obedeceu silenciosamente. Helena recolheu os materiais do chão, sentindo o peso do olhar de Daniel enquanto se afastava. Mais tarde, na cozinha, enquanto preparava o jantar, Helena foi surpreendida pela presença de Daniel. Desculpe se criei problemas para você mais cedo, ele disse, recostando-se no batente da porta. Helena continuou cortando os legumes. Não criou problema algum. O Lucas precisa de momentos como aquele. Percebi e Daniel se aproximou, observando os movimentos precisos dela na cozinha. Meu irmão e minha cunhada estão tão ocupados construindo um império que se esqueceram de construir uma família. Helena hesitou. Não era apropriado comentar sobre seus patrões. O senhor aceita um café? Acabei de coar. Daniel sorriu com o desvio de assunto. Aceito, mas só se parar de me chamar de senhor. Sou apenas Daniel. Enquanto ele se sentava à mesa da cozinha, Helena serviu 2 xícaras de café. Era estranho compartilhar a mesa com alguém da família, mas havia uma naturalidade em Daniel que quebrava barreiras. E o que te traz de volta ao Brasil? Perguntou Helena, permitindo-se uma curiosidade cautelosa. Cansaço, respondeu ele simplesmente. Passei 5 anos coordenando projetos de engenharia pelo mundo. Chegou o momento em que percebi que estava vivendo em aeroportos e hotéis, sem lugar nenhum para chamar de lar. Havia uma melancolia em suas palavras que ressoou em Helena. Entendo esse sentimento. Depois que minha mãe faleceu, nosso pequeno apartamento deixou de parecer um lar. Os olhos de Daniel encontraram os dela, uma conexão silenciosa de compreensão mútua. Sinto muito pela sua perda. Obrigada, murmurou Helena,
sentindo-se estranhamente confortável para compartilhar algo tão pessoal. É recente, ainda estou aprendendo a lidar com isso. O som de passos interrompeu a conversa. Eduardo apareceu na entrada da cozinha, a expressão séria como sempre. Daniel, Sofia disse que você havia chegado. Seus olhos se estreitaram ao ver o irmão sentado à mesa da cozinha. Estávamos esperando você na sala. Daniel terminou tranquilamente seu café antes de responder. Estava conhecendo Helena. Sabia que seu filho passa mais tempo com ela do que com você e Sofia juntos. O comentário direto fez Helena prender a respiração. Eduardo enrijeceu visivelmente. Isso não é da sua conta, Daniel. E Helena tem trabalho a fazer. Eduardo olhou para ela. O jantar deve ser servido às 19 horas em ponto. Helena assentiu, levantando-se rapidamente para voltar ao fogão. Daniel suspirou, mas também se levantou. Obrigado pelo café, Helena. Foi um prazer conversar com você. Quando os irmãos saíram, Helena soltou o ar que nem percebera estar segurando. A tensão entre eles era palpável, mas havia algo mais ali, uma dinâmica familiar complexa que ela começava a vislumbrar. Nos dias que se seguiram, a presença de Daniel na mansão trouxe uma nova energia para a casa. Diferente do irmão, ele fazia questão de tomar café da manhã na cozinha, muitas vezes ajudando Lucas com o dever de casa ou simplesmente conversando com Helena enquanto ela trabalhava. Numa manhã especialmente ensolarada, Helena encontrou Daniel na varanda dos fundos, trabalhando em seu notebook. Café fresco, ofereceu ela, carregando uma bandeja. Daniel levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso que Helena começava a esperar ansiosamente. Você lê pensamentos agora. Apenas percebi que você trabalha melhor depois da segunda xícara, respondeu ela, colocando a bandeja na mesa. Observadora, comentou ele, fechando o computador. E você? Já tomou um momento para respirar hoje? Helena raramente parava para pensar nisso. Seus dias eram preenchidos com afazeres contínuos, um ritmo que ela mantinha tanto pela necessidade do emprego quanto para evitar pensar demais no vazio deixado pela morte da mãe. Tenho o quarto para arrumar ainda, e depois preciso. Sente-se, interrompeu ele gentilmente. Apenas 5 minutos. O mundo não vai acabar. Hesitante, Helena se sentou na cadeira ao lado dele. A varanda oferecia uma vista privilegiada do jardim, com suas rosas perfeitamente cuidadas e a pequena fonte no centro. Dali, podiam ouvir o murmúrio da água e o canto dos pássaros nas árvores. Bonito, não é? Comentou Daniel, observando a vista. Eduardo sempre teve bom gosto para propriedades. Desde criança colecionava plantas e sonhava com jardins assim. Helena olhou para ele com surpresa. É difícil imaginar o Sr. Eduardo assim. Ele nem sempre foi o homem de negócio sério que você conhece. Daniel tomou um gole do café. A empresa do nosso pai era pequena quando ele assumiu. Transformá-la no que é hoje exigiu sacrifícios. Sacrifícios como o tempo com o filho. As palavras escaparam antes que Helena pudesse contê-las. Imediatamente, arrependeu-se. Me desculpe, isso foi inapropriado. Daniel a observou por um momento. Não se desculpe por dizer a verdade. Eduardo trocou a presença por provisão. Ele acredita que dar tudo materialmente a Lucas compensa sua ausência. Helena pensou no desenho de Lucas, na figura solitária do menino em meio aos brinquedos caros. Algumas coisas não podem ser compradas. Como que? Perguntou Daniel, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Tempo. Atenção. O brilho nos olhos de uma criança quando alguém realmente escuta suas histórias, por mais simples que sejam. Helena sentiu o rosto aquecer sob o olhar intenso dele. Desculpe, estou falando demais. Não, por favor, continue, pediu ele. É refrescante ouvir alguém falar com tanta sinceridade. Havia algo magnético na forma como Daniel a olhava, como se realmente valorizasse cada palavra que ela dizia. Era uma sensação nova para Helena, ser verdadeiramente vista. Helena!
A voz de Sofia, vinda da porta da cozinha, quebrou o momento. Os lençóis precisam ser trocados hoje, não amanhã. Helena se levantou rapidamente. Com licença, estou indo agora mesmo. Enquanto se afastava, sentiu o olhar de Daniel acompanhando-a. Algo estava mudando dentro dela, um sentimento que não deveria existir, mas que crescia a cada conversa, a cada olhar trocado. Um sentimento perigoso para alguém em sua posição. À noite, sozinha em seu quarto, Helena pegou seu velho caderno de anotações. Era ali que escrevia seus pensamentos, seus sonhos, fragmentos de histórias que gostaria de contar um dia. Na faculdade de letras, que havia abandonado no 3º ano para cuidar da mãe doente, seus professores sempre elogiavam sua sensibilidade para a escrita. Quem sou eu para sonhar com algo mais? Murmurou para si mesma, escrevendo no caderno. Ele é um engenheiro bem-sucedido, de uma família rica. Eu sou apenas a empregada que limpa o chão por onde ele pisa. Mas por mais que tentasse convencer-se disso, não conseguia ignorar como seu coração acelerava quando via, ou como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele estava por perto. Era um sentimento tolo, infantil até, mas real demais para ser negado. Na manhã seguinte, como se o destino quisesse testá-la, Helena entrou no escritório para limpar e encontrou um livro aberto sobre a mesa. Era um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe, com anotações nas margens. Curiosa, aproximou-se e reconheceu a letra firme de Daniel. Ao lado da famosa citação "O essencial é invisível aos olhos", ele havia escrito, como os sentimentos que nascem sem aviso e crescem em silêncio. Achou algo interessante. A voz repentina fez Helena quase derrubar o espanador. Daniel estava parado na porta, observando-a com uma expressão difícil de ler. "Desculpe, eu não deveria estar mexendo nas suas coisas", respondeu ela, afastando-se da mesa. "Só estava limpando e..." "Está tudo bem", Daniel se aproximou, pegando o livro. "Era o meu favorito quando criança. Ainda é, na verdade." Helena sentiu o rosto corar. "Também gosto muito. Especialmente da parte da raposa, sobre criar laços." Daniel sorriu, folheando o livro até encontrar a página. "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas", citou ele. "Belas palavras para viver, não acha?" "Sim", respondeu Helena, consciente da proximidade entre eles. Quem dera mais pessoas entendessem isso. Por um momento, ficaram em silêncio, o ar entre eles carregado de palavras não ditas. Daniel deu um passo em sua direção, diminuindo ainda mais a distância. "Helena, eu... Tio Daniel." A voz de Lucas interrompeu o momento, enquanto o menino entrava correndo no escritório. "Você prometeu me levar ao parque hoje." Daniel recuou, passando a mão pelos cabelos. "Prometi mesmo, campeão. E vou cumprir." Ele olhou para Helena. "Talvez possamos continuar essa conversa depois." Helena assentiu, sem confiar na própria voz para responder. Quando eles saíram, ela encostou-se na mesa, tentando acalmar o coração acelerado. Estava entrando em terreno perigoso, deixando-se envolver por sentimentos que não tinham futuro. Mas o destino às vezes tem planos diferentes dos nossos. Na semana seguinte, durante um jantar formal que os Mendonça ofereciam para parceiros de negócios, a cozinheira contratada para o evento adoeceu de última hora. Sofia, em pânico, não teve escolha senão pedir a Helena que assumisse o preparo do jantar. "É uma responsabilidade enorme", advertiu Sofia, o rosto tenso de preocupação. "São pessoas muito importantes para os negócios de Eduardo." Helena respirou fundo. "Farei o meu melhor, senhora. Minha mãe era cozinheira em um restaurante francês e aprendi muito com ela." Sofia pareceu surpresa com essa informação. "Você nunca mencionou isso." "A senhora nunca perguntou", respondeu Helena, simplesmente. As horas seguintes foram de intensa atividade na cozinha. Helena preparou um menu sofisticado, usando as técnicas que a mãe lhe ensinara e acrescentando seu toque pessoal. O aroma que emanava da cozinha atraiu Daniel, que apareceu na porta, observando acomodar o ambiente com surpreendente autoridade. "Parece que você esconde muitos talentos", comentou ele,
aproximando-se para observar os pratos que ela finalizava. Helena sorriu, concentrada em decorar uma sobremesa com calda de frutas vermelhas. Digamos que tenho alguns truques na manga. Posso. Daniel apontou para uma colher, pedindo para experimentar um dos molhos. O jantar é para os convidados, respondeu Helena, tentando parecer séria. Considere isso um controle de qualidade, insistiu ele, com aquele sorriso que Helena já não conseguia resistir. Ela cedeu, oferecendo uma pequena amostra do molho madeira que acompanharia o filé. Daniel fechou os olhos ao provar, uma expressão de prazer genuíno tomando seu rosto. Isso é extraordinário, declarou ele, abrindo os olhos para encará-la. Onde aprendeu a cozinhar assim? Helena sentiu uma mistura de orgulho e nostalgia. Com minha mãe. Ela trabalhava em um restaurante francês e me ensinava tudo quando voltava para casa. Nas folgas, experimentávamos novas receitas juntas. E por que não seguiu essa carreira? Perguntou Daniel, genuinamente interessado. O sorriso de Helena esmoreceu um pouco. Estava cursando letras quando mamãe adoeceu. Tive que abandonar a faculdade para cuidar dela. Depois, bem, as circunstâncias me trouxeram até aqui. Daniel a observou por um momento, como se enxergasse além da superfície. Você é uma mulher impressionante, Helena Oliveira. Antes que ela pudesse responder, Sofia apareceu na cozinha, apressada e nervosa. Os convidados já estão chegando. Está tudo pronto. Sim, senhora, respondeu Helena, voltando rapidamente ao trabalho. O primeiro prato será servido em 15 minutos. Sofia assentiu, parecendo aliviada, e então notou a presença do cunhado. Daniel, os convidados estão chegando. Eduardo está te esperando na sala. Quando ficaram sozinhas, Sofia olhou para Helena com uma expressão difícil de interpretar. Daniel parece passar muito tempo na cozinha ultimamente. Não era uma pergunta, mas Helena sentiu que precisava responder. Ele tem sido gentil com todos, senhora. Daniel sempre foi muito democrático em suas relações, comentou Sofia, com uma nota de desdém na voz. Só tenha cuidado para não confundir gentileza com algo mais. Com essas palavras, Sofia saiu, deixando Helena com um nó no estômago. Seria tão óbvio assim o que estava sentindo? E mais importante, Sofia estava certa sobre Daniel? O jantar foi um sucesso. Os convidados elogiaram efusivamente cada prato, e Eduardo Mendonça, normalmente tão sério, apareceu na cozinha ao final da noite, surpreendendo Helena. Meus parabéns, disse ele, formal mas sincero. Você salvou nossa noite. Obrigada, senhor. Fico feliz que tenha agradado. Eduardo hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e saiu. Helena começou a limpar a cozinha, refletindo sobre como a vida era imprevisível. Em poucas semanas, havia passado de uma simples empregada doméstica para alguém que, ao menos naquela noite, tinha recebido reconhecimento por seus talentos. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu quando Daniel voltou à cozinha, desta vez trazendo uma garrafa de vinho e 2 taças. Para celebrar seu triunfo, disse ele, colocando a garrafa sobre a bancada. A menos que esteja muito cansada. Helena deveria recusar. Era inapropriado em tantos níveis. Mas o olhar de Daniel, a forma como ele a via não como uma empregada, mas como uma pessoa completa, com sonhos e talentos, era irresistível. Só uma taça, concordou ela, tirando o avental. Ainda tenho que acordar cedo amanhã. Sentaram-se na varanda dos fundos, sob um céu estrelado. A noite estava surpreendentemente agradável, com uma brisa suave que carregava o perfume das flores do jardim. Helena tomou um pequeno gole do vinho, apreciando seu sabor complexo. O que você sonhava em fazer antes de a vida te trazer aqui? Perguntou Daniel, depois de alguns momentos de silêncio confortável. Helena olhou para as estrelas antes de responder. Queria ser escritora. Professora de literatura, talvez. Sempre amei histórias e como elas podem nos transportar para outros mundos. E ainda escreve. Pequenas coisas. Anotações, ideias.
Nada sério, ela sorriu, um pouco envergonhada. E você? Sempre quis ser engenheiro. Daniel balançou a cabeça. Na verdade, queria ser fotógrafo. Viajar pelo mundo capturando momentos, pessoas, culturas diferentes. Ele girou a taça entre os dedos. Mas meu pai tinha outros planos. Eduardo seguiu o caminho empresarial e eu, a engenharia. E se arrepende? Não inteiramente. A engenharia me permitiu construir coisas que ajudam pessoas e ainda viajei bastante. Mas às vezes me pergunto como teria sido seguir minha paixão original. A conversa fluiu naturalmente, descobrindo afinidades e diferenças, compartilhando histórias de infância e sonhos adiados. Em algum momento, seus olhares se encontraram e permaneceram conectados por mais tempo do que seria apropriado. Helena, a voz de Daniel era quase um sussurro. Tem algo que quero te dizer. O som de passos interrompeu novamente o momento. Mateus, o filho mais velho dos Mendonça, apareceu no jardim, claramente surpreso ao vê-los juntos. Tio Daniel, mamãe está te procurando, disse ele, o olhar alternando entre os dois com desconfiança. E acho que a empregada tem uma lista de tarefas para amanhã. A forma como Mateus pronunciou empregada fez Helena sentir-se pequena novamente. A realidade que havia esquecido por algumas horas voltou com toda a força. Boa noite, senhores, disse ela, levantando-se rapidamente. Obrigada pelo vinho, senhor Daniel. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, Helena retirou-se para seu quarto, sentindo o peso das diferenças sociais que os separavam. O que estava pensando? Permitir-se sonhar com algo além de sua realidade era um caminho certo para a decepção. No dia seguinte, Helena evitou Daniel deliberadamente, mantendo-se ocupada com tarefas em áreas da casa onde sabia que ele não estaria. Foi num desses momentos, enquanto arrumava o quarto de Lucas, que encontrou o menino chorando, escondido no closet. Lucas! O que aconteceu, querido? Perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. O menino ergueu o rosto marcado pelas lágrimas. Ouvi mamãe e papai brigando de novo. Eles vão se separar como os pais do Pedro. Helena sentiu o coração apertar. Sentou-se no chão ao lado dele, abrindo os braços. Lucas imediatamente se aninhou contra ela, o pequeno corpo tremendo com os soluços. Às vezes os adultos discutem, Lucas. Não significa que vão se separar, disse ela suavemente, acariciando os cabelos dele. Mas eles sempre estão bravos, insistiu o menino. Papai disse que mamãe só pensa em festas, e mamãe disse que ele só pensa em dinheiro. Helena suspirou. Como explicar as complexidades dos relacionamentos adultos para uma criança de 6 anos? Sabe, Lucas, às vezes as pessoas esquecem o que é realmente importante. Ficam tão ocupadas correndo atrás de coisas que acham que precisam, que esquecem de olhar para o que já têm. Como você e o tio Daniel. A pergunta pegou Helena de surpresa. Como assim? Lucas enxugou as lágrimas com a manga da camisa. Vocês sempre estão sorrindo quando estão juntos, como nos filmes da Disney que a professora mostra às vezes. Helena sentiu o rosto esquentar. Eram tão óbvios assim? Seu tio Daniel é uma pessoa muito gentil e somos amigos. Ele olha para você como o príncipe olha para a princesa, insistiu Lucas, com a sinceridade desconcertante das crianças. E você fica com o rosto vermelho quando ele aparece. Helena não sabia se ria ou se escondia de vergonha. Os adultos têm relacionamentos complicados, Lucas. Por que complicados? Se vocês gostam um do outro, deveriam ficar juntos, concluiu ele, com a lógica simples de uma criança. Antes que Helena pudesse responder, ouviram a voz de Sofia chamando Lucas para o almoço. O menino se levantou, parecendo já mais animado. Queria que você fosse minha tia de verdade, disse ele, antes de sair correndo. As palavras de Lucas ficaram ecoando na mente de Helena pelo resto do dia. Haveria realmente algo mais entre ela e Daniel, ou era apenas a gentileza dele sendo mal interpretada? E mesmo que houvesse algo, que futuro poderia existir entre pessoas de mundos tão diferentes? À tarde,
Enquanto Helena estendia roupas no varal dos fundos, Daniel a encontrou. Seu rosto normalmente sorridente estava sério. Estive te procurando o dia todo, disse ele. Você está me evitando. Helena continuou pendurando as roupas, sem encará-lo. Tenho muito trabalho hoje. Daniel se aproximou, tocando suavemente seu braço, fazendo-a parar. Helena, olhe para mim. Relutantemente, ela se virou. O toque dele em seu braço enviava ondas de calor por todo o seu corpo. O que Mateus disse ontem, a forma como ele se referiu a você, me desculpe por isso. Helena balançou a cabeça. Ele não disse nada de errado. Eu sou a empregada. Você é muito mais que isso. A intensidade no olhar de Daniel fez Helena prender a respiração. Para Lucas. Para mim. Era perigoso demais estar tão perto dele, sentir o calor de sua presença, ver a sinceridade em seus olhos. Helena deu um passo para trás. Daniel, não é possível. Somos de mundos diferentes. Que mundos, Helena? Só existem pessoas. Com sonhos, medos, desejos. Pessoas com realidades muito diferentes, insistiu ela, sentindo os olhos arderem com lágrimas contidas. Eu trabalho para sua família. Dependo desse emprego. Daniel tomou as mãos dela entre as suas. E se não dependesse? Se pudesse escolher livremente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades. Helena sentiu-se dividida entre o coração que ansiava por dizer sim e a razão que gritava impossível. Não me faça sonhar com coisas que não podem acontecer, pediu ela, afastando as mãos. Por favor. Com um último olhar, afastou-se, deixando Daniel sozinho entre as roupas balançando suavemente na brisa da tarde. O que ele poderia oferecer além de palavras bonitas e momentos roubados? E o que ela arriscaria por algo que provavelmente terminaria em decepção? Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, revivendo cada interação com Daniel, cada sorriso, cada palavra. Por que o destino a colocará naquele caminho impossível? Foi então que sentiu um cheiro estranho, acre, infiltrando-se por baixo da porta. Helena sentou-se na cama, alarmada. O cheiro aumentava a cada segundo. Fogo! Helena pulou da cama e abriu a porta, apenas para ser recebida por uma nuvem de fumaça espessa que invadia o corredor. O pânico imediato foi substituído por um instinto de sobrevivência. Abaixou-se, onde o ar estava um pouco mais limpo, e começou a se mover em direção à casa principal. Socorro! Fogo! Gritou ela enquanto avançava. Acordem! Fogo na casa! A fumaça tornava difícil enxergar, mas Helena conseguiu chegar até a porta da cozinha. As chamas já devoravam as cortinas e se espalhavam pelo teto. O calor era sufocante. Helena! A voz de Daniel veio de algum lugar à frente. Onde você está? Aqui! Ela gritou, tossindo com a fumaça. A casa está pegando fogo. Daniel emergiu da fumaça, usando uma camisa molhada sobre o rosto. Eduardo e Sofia já saíram. Mateus também. Precisamos sair agora. Um pensamento terrível atingiu Helena. Lucas! Onde está o Lucas? O rosto de Daniel empalideceu. Pensei que estivesse com os pais. Sem hesitar, Helena correu em direção à escada, ignorando os chamados desesperados de Daniel. O fogo se espalhava rapidamente, alimentado pelos móveis de madeira e cortinas de tecido fino. A escada ainda estava relativamente intacta, embora envolta em fumaça. Lucas! Gritou Helena, subindo os degraus rapidamente. Lucas, onde você está? Chegando ao corredor do segundo andar, a densidade da fumaça era assustadora. Helena rasgou um pedaço de sua camisola e cobriu o nariz e a boca, rastejando em direção ao quarto de Lucas. A porta estava fechada. Helena tocou a maçaneta, sentindo-a quente, mas não incandescente. Com um movimento rápido, abriu a porta. O quarto estava cheio de fumaça, mas sem chamas visíveis ainda. Helena avançou,
chamando pelo menino. Um pequeno soluço vindo do closet guiou-a. Lucas! Sou eu, Helena! Ela chamou, abrindo a porta do closet. O menino estava encolhido no canto, abraçado ao seu dinossauro de pelúcia, o rosto manchado por lágrimas e fuligem. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena. Helena! Eu fiquei com medo, soluçou ele, estendendo os braços. Helena o abraçou rapidamente. Está tudo bem, querido. Mas precisamos sair daqui agora. Ela envolveu o garoto com seus braços, mantendo-o baixo. Vamos ter que rastejar, como um jogo, ok? Fique baixo e segure minha mão. Lucas assentiu, agarrando-se firmemente à mão dela. Começaram a se mover em direção à porta, mas um estrondo assustador interrompeu o caminho. Parte do teto havia desabado, bloqueando a porta com vigas em chamas. Helena, tenho medo, choramingou Lucas, agarrando-se às pernas dela. Helena olhou ao redor, desesperada. A janela. Era a única saída. Pegou Lucas no colo e correu para a janela, abrindo-a com dificuldade. O ar fresco da noite entrou, oferecendo um breve alívio. Olhando para baixo, viu que estavam a uma altura considerável do chão. Pular seria arriscado demais. Daniel! Gritou ela o mais alto que pôde. Estamos aqui, na janela do quarto de Lucas. Lá embaixo, viu figuras se movendo. Eduardo, Sofia e Daniel olhavam para cima, horrorizados. Aguente firme! Gritou Daniel. Os bombeiros estão chegando. Mas Helena podia sentir o calor aumentando atrás deles. O fogo estava se aproximando rapidamente e o ar no quarto ficava cada vez mais tóxico. Não temos tempo, murmurou ela, olhando para Lucas, que tremia em seus braços. Com uma decisão rápida, Helena arrancou os lençóis da cama e começou a amarrá-los firmemente, formando uma corda improvisada. Amarrou uma ponta na cama pesada de Lucas, puxando para testar a resistência. Lucas, preciso que seja muito corajoso agora, disse ela, olhando nos olhos assustados do menino. Vou te baixar por esta corda de lençóis. Quando chegar perto do chão, seu pai e seu tio vão te pegar. Entendeu? Lucas assentiu, embora seu lábio inferior tremesse. E você? Você vai vir depois. Helena sorriu, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Claro que sim. Vou logo atrás de você. Com cuidado, Helena colocou Lucas sentado no parapeito da janela, amarrando o lençol ao redor de sua cintura de forma segura. Segure firme, como no escorregador do parque. Lentamente, começou a baixar o garoto, usando toda sua força para controlar a descida. Seus braços queimavam com o esforço, mas Helena continuou, centímetro por centímetro. Lá embaixo, Daniel e Eduardo se posicionaram, prontos para pegar o menino. Quando Lucas estava próximo o suficiente, Daniel o alcançou, puxando-o para a segurança. Helena sentiu um alívio momentâneo, até que uma explosão de calor a atingiu por trás. O fogo havia alcançado o quarto, as chamas lambendo o tapete e avançando rapidamente. Agora você, Helena! Gritou Daniel de baixo. Use a corda. Helena olhou para o lençol improvisado. A chama já começava a atingi-lo. Não aguentaria seu peso, e mesmo que aguentasse, não havia tempo suficiente antes que o fogo consumisse completamente. Helena, pule! Nós vamos te pegar! Gritou Daniel, desesperado. Helena olhou uma última vez para o quarto em chamas, depois para o rosto apavorado de Lucas lá embaixo, nos braços do pai. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e saltou. O mundo pareceu se mover em câmera lenta. O ar frio da noite contra seu rosto, o calor das chamas em suas costas e então o impacto. Não contra o chão, mas contra braços fortes que tentaram amortecer sua queda. Mesmo assim, a força do impacto foi imensa. Uma dor aguda explodiu em sua perna, e tudo ficou escuro. O som de sirenes e vozes distantes chegou a Helena através de uma névoa de dor e inconsciência. Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesar toneladas. Ela está acordando, disse uma voz feminina que não reconheceu. Senhorita? Pode me ouvir.
Helena gemeu, finalmente conseguindo abrir os olhos. Luzes brancas e um teto desconhecido entraram em foco. Estava em um hospital. Lucas. Foi a primeira palavra que conseguiu pronunciar, sua voz rouca e fraca. O menino está bem, respondeu a enfermeira, ajustando algo no soro conectado ao braço de Helena. Graças a você. Você é uma heroína. As memórias começaram a voltar. O fogo, a fumaça, Lucas no closet, a corda improvisada, o salto desesperado. Quanto tempo? Estou aqui, perguntou, tentando se sentar, apenas para ser impedida por uma dor aguda na perna. Cuidado, advertiu a enfermeira. Você quebrou a perna na queda e teve algumas queimaduras leves. Está aqui há 2 dias. 2 dias. Helena tentou processar a informação. A casa. O que aconteceu com a casa? Houve danos consideráveis, mas os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que destruísse tudo, explicou a enfermeira. Agora, descanse. O médico virá vê-la em breve. Quando a enfermeira saiu, Helena percebeu que não estava sozinha no quarto. Daniel estava dormindo em uma poltrona no canto, o rosto cansado e com a barba por fazer. Como se sentisse seu olhar, ele acordou, os olhos se abrindo lentamente. Helena, ele sussurrou, levantando-se rapidamente para se aproximar da cama. Você acordou. Havia tanto alívio em sua voz que Helena sentiu um nó na garganta. Lucas está realmente bem. Daniel assentiu, sentando-se na beira da cama. Graças a você. Teve apenas uma leve inalação de fumaça, mas já recebeu alta. Ele hesitou. Você salvou a vida dele, Helena. Arriscou a sua própria vida por ele. Helena fechou os olhos por um momento. Não podia deixá-lo lá. Sabe o que causou o incêndio? Perguntou Daniel, segurando gentilmente a mão dela. Não, o que foi? Um curto-circuito na cozinha. As instalações elétricas eram antigas. Daniel apertou levemente a mão dela. Eduardo está devastado. Percebeu como poderia ter perdido tudo o que realmente importa por negligência. Helena tentou absorver a informação. Meus pertences. Muitos foram destruídos, admitiu Daniel. Mas encontramos seu caderno. Estava sob o travesseiro. Ele indicou uma mesa próxima, onde o velho caderno de Helena estava, um pouco chamuscado nas bordas, mas intacto. Uma onda de alívio a invadiu ao ver suas memórias, seus escritos, preservados. Depois, outro pensamento a atingiu. Meu emprego, o que vai acontecer agora? Daniel sorriu, um sorriso diferente, cheio de promessas. Isso é algo que precisamos conversar. Mas não agora. Agora você precisa descansar e se recuperar. Ele se inclinou e, para surpresa de Helena, beijou suavemente sua testa. Vou chamar o médico para examiná-la e depois trarei o Lucas para uma visita. Ele não para de perguntar por você. Daniel saiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos confusos. O que aconteceria agora? Onde moraria? Como pagaria as contas do hospital? E, mais importante, o que significava aquele beijo, aquele olhar, aquela promessa implícita de uma conversa importante? As horas se passaram, preenchidas por visitas médicas, exames e medicamentos. Helena descobriu que, além da perna quebrada, havia sofrido queimaduras leves nos braços e inalação de fumaça, mas nada que deixaria sequelas permanentes. No final da tarde, ouviu uma comoção no corredor e, em seguida, a porta se abriu. Lucas entrou correndo, seguido por Eduardo e Sofia, ambos com expressões solenes. Helena! Exclamou Lucas, parando ao lado da cama, os olhos brilhando. Você está bem. Helena sorriu, ignorando a dor para se inclinar e abraçar o menino. Estou sim, querido. E você? Como está se sentindo? Estou bem. O médico disse que sou muito forte, respondeu ele, orgulhoso. Olha o que eu fiz para você. Ele estendeu um desenho colorido onde 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, estavam em frente a algo que parecia fogo. É lindo, Lucas, disse Helena, sentindo os olhos marejarem.
Vou guardar para sempre. Eduardo deu um passo à frente, desconfortável mas determinado. Helena, não existem palavras suficientes para agradecer o que você fez. Você salvou nosso filho. Sofia, cujos olhos geralmente frios agora estavam úmidos, aproximou-se também. Arriscou sua própria vida por ele. Helena notou como os dois estavam diferentes. Havia uma humildade em seus olhares, uma sinceridade que nunca vira antes. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, respondeu ela, simplesmente. Não, não teria, disse Eduardo com firmeza. E nós, eu principalmente, nunca reconheci verdadeiramente seu valor. Tratei você como alguém dispensável. Como alguém invisível, completou Sofia, a voz embargada. Quando na verdade você tem mais força, mais coragem e mais humanidade do que muitas pessoas que recebemos em nossa casa. Eduardo colocou a mão sobre o ombro do filho. Lucas nos contou como você sempre o escutava, como contava histórias, como o fazia sentir-se seguro. Fazíamos tudo errado, admitiu Sofia. Achávamos que dar coisas materiais e uma agenda cheia de atividades era o suficiente. Não víamos o que ele realmente precisava. Helena não sabia o que dizer. Era surreal ver aquele casal, normalmente tão controlado e distante, expressando vulnerabilidade e arrependimento. O que aconteceu nos fez reavaliar muitas coisas, continuou Eduardo. Nossa relação como casal, como pais, como empregadores, como pessoas. Sofia pegou um envelope de sua bolsa e o entregou a Helena. Isso não é nem de longe suficiente, mas é um começo. É uma compensação pelo acidente, pelos seus pertences perdidos e um bônus por salvar nosso bem mais precioso. Helena pegou o envelope com hesitação. Eu não fiz isso por dinheiro. Sabemos disso, respondeu Sofia, com um sorriso genuíno. É exatamente por isso que merece. Lucas, que havia estado observando a conversa com curiosidade, puxou a manga da blusa de Helena. Você vai voltar para casa conosco quando melhorar. Antes que Helena pudesse responder, Daniel entrou no quarto, trazendo um buquê de flores simples mas bonitas. Desculpem o atraso. Eduardo trocou um olhar significativo com o irmão. Na verdade, estávamos de saída. Lucas, vamos deixar Helena descansar um pouco. Podemos voltar amanhã. O menino fez uma careta de desapontamento, mas concordou após um último abraço em Helena. Quando a família saiu, Daniel colocou as flores em um vaso ao lado da cama. Como você está se sentindo? Perguntou ele, sentando-se na cadeira próxima. Confusa, admitiu Helena. Tudo isso parece irreal. Daniel sorriu, tomando as mãos dela entre as suas. O fogo tem esse poder. Destrói, mas também purifica, revela o que é realmente importante. Helena olhou para suas mãos unidas, sentindo uma mistura de esperança e medo. O que acontece agora, Daniel? Perdi meu lugar para morar, meu emprego. Não necessariamente, respondeu ele. Eduardo e Sofia querem que você volte, mas em uma posição diferente. Diferente como? Como governanta. Supervisionando a casa, com seu próprio quarto no andar principal, salário melhor, folgas mais flexíveis. Helena tentou processar a informação. Isso é generoso da parte deles. Daniel hesitou, seus olhos encontrando os dela. Mas antes de decidir, há algo que preciso te dizer. Algo que venho tentando dizer há semanas. O coração de Helena acelerou. O quê? Estou apaixonado por você, Helena, declarou ele, sua voz firme mas gentil. Desde a primeira vez que te vi realmente, não como a empregada, mas como a mulher incrível que é inteligente, compassiva, forte. Helena sentiu o mundo girar. As palavras que tanto ansiara ouvir, mas que pareciam impossíveis. Daniel, há tantas complicações. Você é o irmão do meu patrão, eu sou apenas. Não, interrompeu ele, colocando um dedo suavemente sobre os lábios dela. Não diga apenas. Você nunca foi apenas alguma coisa. É Helena Oliveira,
a mulher que entrou na minha vida e mudou tudo. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Helena. Também estou apaixonada por você, admitiu finalmente. Mas tenho medo. Medo de que isso não possa funcionar no mundo real quando sairmos deste hospital. Daniel se inclinou, tocando a face dela com carinho. O mundo real é o que construímos, Helena. E quero construir o meu com você. Lentamente, ele se aproximou, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Helena não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Daniel manteve o rosto próximo ao dela. Tenho uma proposta para você. Qual? Perguntou Helena, ainda atordoada pelo beijo. Estou começando um novo projeto. Uma escola comunitária em uma área carente. Precisamos de alguém para coordenar a biblioteca, desenvolver programas de leitura, talvez até oficinas de escrita. Helena arregalou os olhos. Está falando sério? Completamente, confirmou ele. Vi seus escritos, Helena. Seu talento é real. E sua paixão por literatura seria perfeito. Mas não terminei minha faculdade. E pode terminar agora, se quiser. O importante é que você tenha a chance de seguir seus sonhos. Daniel segurou o olhar dela. Não estou oferecendo isso porque estamos juntos. Estou oferecendo porque você merece a oportunidade. Helena sentiu como se um mundo inteiro de possibilidades se abrisse diante dela. Uma chance de voltar à faculdade, de trabalhar com literatura, de usar sua paixão pela escrita para ajudar outros. E quanto a nós? Perguntou ela, hesitante. Isso depende de você, respondeu Daniel. Podemos ir devagar, conhecer melhor um ao outro fora deste contexto de patrões e empregados. Construir algo real, baseado em igualdade e respeito mútuo. Helena sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. Nunca imaginei que um incêndio poderia trazer tanta luz à minha vida. 6 meses depois, a mansão dos Mendonça havia sido reformada, mais segura e, de certa forma, mais acolhedora. Helena, agora recuperada, havia aceitado o trabalho no projeto comunitário de Daniel e retomado seus estudos. Para surpresa de muitos, incluindo ela mesma, Sofia Mendonça havia se tornado uma aliada, ajudando-a a navegar pelo mundo acadêmico com suas conexões. Lucas estava transformado. Com os pais mais presentes e atentos, florescia como uma criança feliz e segura. Eduardo havia reduzido sua carga de trabalho para passar mais tempo com a família, e Sofia havia direcionado suas habilidades sociais para causas realmente significativas, incluindo o apoio ao projeto de Daniel. Numa tarde ensolarada, Helena e Daniel caminhavam pelo parque, de mãos dadas. A biblioteca comunitária havia sido inaugurada na semana anterior, com grande sucesso. A primeira oficina de escrita de Helena estava lotada de crianças e adolescentes ansiosos para aprender a contar suas próprias histórias. Quem diria que em menos de um ano minha vida mudaria tanto, comentou Helena, observando o céu azul entre as folhas das árvores. Daniel apertou suavemente sua mão. Às vezes, é preciso uma tempestade para limpar o céu. Ou um incêndio para iluminar o que realmente importa, completou ela, sorrindo. Eles pararam próximos a um lago, onde patos nadavam tranquilamente. Daniel se virou para encará-la, um brilho especial nos olhos. Tenho uma pergunta para você, disse ele, repentinamente sério. Estou ouvindo, respondeu Helena, curiosa. Para sua surpresa, Daniel se ajoelhou à sua frente, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Helena disparou. Helena Oliveira, você entrou na minha vida como um furacão, desafiando todas as minhas certezas, mostrando-me o que é coragem e amor verdadeiro. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo histórias juntos. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante. Você aceita se casar comigo? Helena sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. A jornada que começara de forma tão improvável, com ela como uma empregada doméstica lutando para sobreviver, agora se transformava em uma história de amor e redenção. Sim, respondeu ela, com a voz embargada de emoção. Sim, eu aceito.
Daniel colocou o anel em seu dedo e levantou-se para abraçá-la com todo o amor que sentia. Quando seus lábios se encontraram, Helena soube que, finalmente, havia encontrado seu lar, não em uma casa ou mansão, mas nos braços da pessoa que havia completamente, com todas as suas forças e fragilidades. O incêndio que quase tirou vidas acabou salvando corações, transformando cinzas em novas possibilidades, provando que, às vezes, é nas situações mais desesperadoras que encontramos nossa verdadeira força e construímos os alicerces para um futuro mais luminoso. Naquele mesmo fim de semana, durante um almoço de família na casa dos Mendonça, Lucas surpreendeu a todos com um anúncio. Quando crescer, quero ser bombeiro, para salvar pessoas como a Helena salvou a mim. Eduardo, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho. É uma profissão nobre, filho. E você teve o melhor exemplo de coragem que alguém poderia ter. Sofia, agora uma versão mais gentil e autêntica de si mesma, ergueu sua taça. Um brinde a Helena, que não apenas salvou nosso filho, mas também nos salvou como família. Todos ergueram suas taças, incluindo Mateus, que havia aprendido uma lição valiosa sobre julgar pessoas pela sua posição social. A Helena disseram em uníssono: "Nossa heroína!" Daniel apertou a mão de sua futura esposa sob a mesa, um gesto silencioso de amor e admiração. Helena sorriu, olhando para a família reunida, não mais patrões e empregada, mas pessoas unidas por laços de gratidão, respeito e afeto verdadeiro. Às vezes, é preciso passar pelo fogo para que nossos corações sejam forjados em algo mais forte, mais puro, mais capaz de amar. E embora chamas possam deixar cicatrizes, também iluminam o caminho para um recomeço onde as diferenças sociais se dissolvem, onde preconceitos são queimados e onde o verdadeiro valor de uma pessoa é medido não pelo seu status, mas pela grandeza de seu coração. E você, que acompanhou essa história até aqui, já viveu uma situação onde um momento de crise revelou o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor? Ou já foi julgado injustamente por sua posição social ou profissão? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história também merece ser contada. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes de superação e amor verdadeiro. Afinal, como Helena e Daniel descobriram, às vezes os finais mais felizes começam nos momentos mais inesperados, quando temos coragem de olhar além das aparências e enxergar o que realmente importa.